Hoje, 22 de agosto de 2026. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Hoje é sábado, dia de descanso de Deus, do homem. Deus meu, por que me has abandonado? Por que não vienes a salvar-me? Por que não atendes a meus lamentos? Deus meu, de dia e de noite te chamo e não respondes. Não há descanso para mim, mas tu és santo, tu és rei elevado para Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os libertaste. Te pediram ajuda e lhes deste liberdade. Confiaram em ti e não os enganaste. Mas eu sou um homem, sim, um pobre de um ser pequeno. Sou um menor das gentes, mas os que me veem se burlam de mim e fazem com a cabeça gestos e dizem: Este confiava em Deus, pois que Deus o livre, já que tanto quer que o salve. E assim é que tu me fizeste nascer do ventre de minha mãe, e dos peitos me fizeste descansar. Em seus peitos me fizeste descansar. Desde antes que eu nascesse, fui posto sob o teu cuidado, desde o ventre de minha mãe. Meu Deus és tu, não te afastes de mim, pois estou a ponto da angústia e não tem quem me ajude. Meus inimigos me têm rodeado como touros, como bravos touros de Bazã. Rugem como leões ferozes, abrem a boca e se lançam contra mim. Sou como a água que se derrama, meus ossos estão deslocados, meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Tenho a boca seca como uma telha, tenho a língua pegada ao paladar. Me tens fundido até o pó da morte. Como cachorros, uma banda de malvados me ha rodeado por completo. Me tem desgarrado as mãos e dos pés, podem contar meus ossos. Meus inimigos não me tiram a vista de em cima de mim. E em repartido minha roupa entre eles, sobre ela lançam sortes. Mas tu, Deus, minha força. Não te afastes, vem pronto em me ajudar, livra-me de morrer a fio da espada, não deixes que me matem os cães, salva-me da boca dos leões, defende-me dos chifres dos touros, eu louvarei a ti, a meus irmãos, e falarei em suas reuniões. Vocês, os que honram ao Senhor, louvem-no, glorifiquem todos os descendentes de Jacó, adorem todos os descendentes de Israel, pois ele não despreza nem passa por alto o sofrimento dos pobres, nem se esconde deles, nem lhes olha quando ele ouve quando lhe pedem ajuda. Na presença do povo numeroso, louvarei tua fidelidade perante os que te honram, te cumprirei minhas promessas. Como vocês oprimidos, até que estejam satisfeitos, louvem a Jesus, vocês que o buscam e vivam muitos anos. As raças e as nações, todos os encontros da terra, socorrem-se no Senhor Jesus e venham a Ele, ajoelhem-se diante dEle, porque Jesus é o Rei e Ele governa as nações. Inclinem-se e adorem só a Ele, por todos que vivem em abundância, todos os que hão de volver ao pó, pois em si mesmos não têm vida. Meus descendentes adorarão ao Senhor e louvarei, falarei dele por toda a vida. As nações depois se contarão a sua justiça e as suas obras. Então esse Salmo 22, Salmo messiânico de Jesus, há muitas profecias que ele diz sobre a crucificação de Jesus, como no verso 14, meu coração é como cera, ele se derreteu, teve um colapso, ele morreu, repartiram as vestes dele e lançaram sorte sobre a capa, e todos blasfemavam de Jesus na cruz,
e dizia, se confia em Deus, então que clame a Deus e Ele o salve. Mas Jesus também gritou, meu Deus, por que me tens abandonado? Então Jesus estava clamando porque ele ia ser entregue à morte por nós como sacrifício. E foi uma morte gloriosa para Jesus, apesar de muitos pensarem que Jesus estava sendo desprezado e amaldiçoado por Deus. Mas foi glória para Jesus, porque pela sua morte, como maldição, ele se tornou justiça para Deus. Claro que nós não entendemos bem isso. Ele morreu no lugar do nosso pecado, da nossa culpa. Muitas vezes isso não bate bem para nós, né? Pensamos sempre que alguém tem que pagar pelo que ela fez, não pagar o que os outros fizeram de errado. No nosso chamado egoísmo. Mas isso demonstra o profundo, superior e grande amor de Jesus por nós. E se ele teve essa missão tão sagrada, tão difícil de dar sua vida num evento vergonhoso, num evento torturante, e de trevas como esse, e de violência como esse, de injustiça como esse, e mesmo assim ele cumpriu sua missão. Quanto mais nos dará na hora da nossa Páscoa, na hora que nossos olhos se fecharem, a nossa respiração parar e o nosso coração não mais bater, Jesus vem nos socorrer e terá uma grande alegria em nos receber a alma no céu. Ou se, por um acaso for da vontade do Pai, nós estejamos vivos no dia do arrebatamento, seremos tomados ao céu. Diz um pastor que é como morrer, né? Mas eu acho que não, que você estava vivo, ia no piscar de olhos, e aí de repente você está num céu, com carne e osso, glorificado. Né? Passa pelas nuvens primeiro, depois Jesus nos leva para a casa do Pai, como está em João 14, 1-3. Então seria essa geração, esse pessoal, eu acho que foi arrebatado vivo, vai ser uma bênção, né? Porque não vai conhecer a morte, né? Que as mortes pode ser muito triste para nós. Dores, enfermidades, doenças, a gente nunca sabe. Acidentes e crimes, né? Guerras. Então, hoje nós estamos num mundo como é no tempo de Noé. Inclusive, lá em 2001, quando eu fui na Bandeirantes e anunciei a voz de Jesus, tentei traduzir aqueles 22 minutos que Jesus falava numa língua hebraica, né? Uma língua misteriosa, né? E uma das traduções que eu consegui daquele discurso que Jesus fez, um testemunho do Padre Robério, um longo testemunho que eu já dei aí, já gravei no canal Flairton com Y. E uma das coisas que Jesus dizia é que nós, antes da vinda e do arrebatamento da igreja, todo o cemitério de cristãos ficarão vazios, porque os cristãos serão arrebatados do cemitério, das ruas serão arrebatados vivos. Deus vai mandar um poder inimaginável sobre a terra para arrebatar os cristãos. Vai abalar a terra? Claro que vai. Porque imagina só, eles dizem, debochando do arrebatamento, muitos pastores e muitos irmãos. E eu não condeno eles, não vou dizer que eles estão condenados por causa disso, mas estão equivocados, estão traduzindo a Bíblia de maneira errada, interpretando de maneira errada a Bíblia. Ou por falta de estudo, né? Falta de tempo. Eles não sabem que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4 que haverá um arrebatamento. Esse arrebatamento será tremendo, porque imagina, todos os corpos serão glorificados no piscar de olhos. Quando Jesus ressuscitou, tinha 2 soldados romanos na porta, ou mais, ou 4. Tinha uma equipe de soldados romanos guardando o túmulo de Jesus. Quando ele levantou, caíram no chão aqueles soldados. Imagina quando toda a humanidade for glorificada como foi o corpo de Jesus. Claro que vai abalar o mundo todo. Mas o mundo não vai pregar isso aí, não vai anunciar isso aí. O mundo vai esconder, vai dizer, foi ET, que são demônios híbridos de engenharia genética, né? Mas eles vão dizer que são ETs de outro planeta, tá vendo? Ó, eles foram agraciados, eles estão no outro planeta agora, tá vendo? A gente está sofrendo aqui os efeitos climáticos extremos. Aí, então, e eles foram aos ET, ó, vamos adorar os ET, né? Vamos atrás dos ET, batizar os ET, como disse um papa aí.
foi o Papa Francisco que está se preparando para batizar ET, né? São demônios híbridos. Os pastores sabem disso, principalmente nos Estados Unidos, esses grandes potências, onde esses seres híbridos ensinam engenharia de guerra para as nações, como está num livro de Enoque, né, que o demônio ensinava arma de guerra, como está na Bíblia, que o demônio ensina as nações a guerrear, a fazer armas, né, se preparar para o Armagedon. E também foi uma das questões, o Armagedon está vindo. As nações estão treinando para o Armagedon, aí vê a guerra do Irã, dos Estados Unidos, no Estreito de Hormuz ali é a Babilônia, os portugueses também já tomaram Hormuz uma vez, uma ilha, cobraram pedágio, todo mundo quer cobrar aquele pedágio que é o mais caro do mundo, né? Toda a mercadoria do mundo ali, dos 5 continentes circulam por ali, né? Tanto uns vendendo quanto outros comprando e muito ouro. Então, a Babilônia, chamada Grande Babilônia, que Jesus chama, né? Ele vai vingar dessa prioridade do comércio, as pessoas só pensarem em comércio, comprar e vender, embelezar, seduzir, casar e se dar em casamento, né? Em prazeres e violência. E o tempo de Noé era assim. Nós estamos vivendo o tempo de Noé. Então, lá em 2000, eu falei que Jesus, naquele documento, estava dizendo que era como no tempo de Noé, que haveria muito desalento para Deus, Pai, mas que aqueles que ficassem com a sua palavra, aqueles que ficassem com a sua verdade, com o Espírito de Jesus e o coração com Jesus, o Pai lhes fortaleceria, lhes daria entendimento. A Escritura precisa de entendimento, a gente precisa buscar as Escrituras, buscar a salvação, dar prioridade, querer se salvar, querer entender, pedir a Deus, pedir a Jesus, para poder entender a Escritura. A Escritura não é fácil de entender, não. Inclusive é fácil de errar, é fácil de produzir heresias, né? Bom, então já estamos aí em 10 minutos na nossa oração de hoje, 22 Shabat. E para você que quer aceitar esse Jesus, quer aceitar esse sacrifício na cruz, faça uma oração, confesse seus pecados. E você, nesse irmão, eu deixo a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até uma próxima. Ave.